Fala, sardinhada, beleza? Tranquilo? Sejam todos bem-vindos, fazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho do BTLG, o fundo de logística aí do BTG. Lembrando que sempre que, independente dos pontos positivos ou negativos, não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, tá? Cada um tem que avaliar, ponderar, estudar e tomar as próprias decisões, ok? Então vamos ao que interessa sobre o BTLG. Falando um pouquinho da minha exposição nesse fundo, eu tenho um montante aí de 3,84% nele. É um montante que está de acordo aí com a minha carteira, é o montante que eu queria estar, né? Então não pretendo nem reduzir no momento, né? Nem reduzir nem aumentar a posição nele nesse momento, exceto se o mercado mostrar alguma oportunidade ali muito imperdível, né? Mas por hora é a posição aí que eu queria estar, beleza? E mostrando aí do lado, ele compõe a minha carteira de logístico, né? De tijolo log, que hoje tem 13,88%, né? Composta aí por BTLG, por VILG, por HGLG, por XPLG e por aí vai, né? Acho que são só esses aí. Então é a minha carteira aí de log, beleza? Vamos falar um pouquinho dos comparativos aí do fundo. VP por cota, tranquilo, o fundo aumentou um pouquinho, né? Vinha ali caindo mês a mês o VP por cota, aumentou um pouquinho agora no mês 6, no último relatório gerencial, 98,81. Então ok esse item. O P sobre VP saiu ali de 1,02 para 1, né? Ok também, está sendo negociado basicamente no seu preço. Não está nem com ágio nem com deságio, mostra aí uma retomada, né? E essa parte de logística vem forte, notícias aí que a demanda tá alta e que tá faltando ali galpões, então assim, corroboram pro setor, e ainda mais que a inflação está arrefecendo, então o pessoal migra aí de fundos de papel para tijolo, né? Alguns migram, ajuda aí a cotação subir e o fundo não está sendo negociado com desvalorização. Tá? Dividend yield mensal subiu de 0,70 para 0,80. Lembrando que, né, o fundo aumentou um pouco ali a distribuição nesse período. São questões ali de final de semestre, né, e distribuição dos 95% que o fundo é obrigado a distribuir. A gente inclusive vai falar sobre um ponto importante, né, que envolve também a distribuição no relatório gerencial, né. O caixa do fundo, esse é um item que eu considero alto, então estava com 8,44, está com 7,88, apesar que, né, ainda que eu considero num patamar alto, esse fundo ele é um fundo que ele tem alavancagem. Como a gente pode até antecipar e ver aqui embaixo, ó, ele tem 15, basicamente 16% de alavancagem. Então, talvez seja até interessante esse caixa alto. Não é de todo ruim o caixa alto. Só que fica como um item aqui para irmos acompanhando mês a mês e ver se chega em algum momento numa situação preocupante. Tá? A base de cotistas dele aumentou de 170 mil para 174 mil de um mês para o outro. É um aumento até grande. Pode ser fruto daquilo que eu falei, né? Pessoas migrando aí do papel para o tijolo. O fundo ali teve resultado não recorrente em período anterior. E aí, enfim, né, tem N pontos aí que podem ter contribuído para o aumento da base de cotista, tá, nesse período. Ainda que o fundo esteja sendo negociado ali num PVP meio que cravado no seu preço, né? Então, assim, se ele tivesse muito descontado, daria até para falar, bom, aumentou a base de cotista porque ele está muito descontado. Mas não, ele não está descontado, ele está no preço e ainda assim aumentou bem a base de cotista. Então, realmente significa que são outros fatores que chamaram a atenção do pessoal. Tá? Resultado mensal.
Aqui entra um item que quando eu vi eu até estranhei, né? Ele já havia no mês passado caído de 28 milhões, se não me falha, 23 ou 28 milhões, a gente vai ver depois no relatório, para 8.500 e agora nesse mês caiu para 3 milhões o resultado mensal dele, né? E aí o fundo justificou um pouquinho do resultado mensal, do porquê que caiu tanto, e ele cita como um fato não recorrente, né, fruto ali da disparidade, do desencontro entre o resultado contábil e o resultado caixa. A gente vai falar um pouquinho disso aí na DRE, tá? É, é algo que eu acho que, já antecipando a minha visão, né, todo fundo devia fazer o que os fundos da R Capital fizeram esse mês, né? Separaram a DRE em duas, a visão contábil e a visão caixa. Eu acho que todo fundo obrigatoriamente tinha que fazer a mesma coisa, para a gente ter as duas visões, ó, transitando no caixa aqui tem tanto, aqui no contábil, ó, fruto aí de valorização de imóvel, seja o que for, tá em tanto. Então a gente tem as duas visões, né? Uma visão mais futuro, que pode ser considerada a visão contábil, e uma visão mais presente, que é a questão caixa. Né? Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais disso. Despesas, aqui é bem complicado porque o patamar de despesa aqui, 55% nesse mês, só que extremamente distorcido por essa questão aqui do resultado mensal, né? Então, assim, como o fundo ele não faz essa separação de caixa competência na DRE, infelizmente fica muito difícil a gente ver esse número de forma precisa. Então, óbvio, é um número aqui fora da curva, só que a gente sabe que está distorcido. Então, vou esperar o próximo mês, ver como que vem esse número no próximo mês, para a gente tentar entender, né, o que está acontecendo. Mas o desse mês aqui é basicamente descartado, não tem nem o que tentar analisar aqui ou mandar alguma coisa para a gestão, para o RI. Enfim, vamos esperar o próximo mês, mas extremamente alto. E é um patamar que ele já vinha alto, né, 30,58, devido ao fundo ter alavancagem. Né? Depois no relatório a gente vai ver que o fundo reduziu a alavancagem e tal. Então por isso que a gente tem que esperar um próximo mês aí normal para ver, num cenário ok de resultado, de receitas ali lançado certinho, e também pós redução de alavancagem, para a gente ver para qual patamar que vai as despesas do fundo. Né? Alavancagem 16 e 15. Essa alavancagem eu pego eu já expliquei em vídeos anteriores, eu pego pelo relatório mensal que o fundo manda para CVM e Receita ali, né? É um relatório oficial. Só que no relatório gerencial o fundo fala que o patamar de alavancagem está em 9%. Tá? Então a gente sabe que nesse percentual 1000 ele fica mais alto porque ele pega tanto a alavancagem de dívida como também o contas a pagar normal ali do período que tiver aberto, tá? Quando o fundo declarou esse informe mensal. Mas aí okay, eu coloquei um ok aqui principalmente porque o fundo tem alavancagem, né? Ele basicamente o meu indicador deu uma travada aqui porque eu estava olhando aqui, eu pensei que tinha um erro, mas é isso mesmo. O meu patamar ali aceitável é 20%, né? O fundo está aí com 16 e foi agora para 15, então ele está dentro do meu aceitável, ok? Concentração. Ele tem sim concentração, depois a gente vai ver no relatório que tem um imóvel ali que representa 19%, só que é aquela é a estrutura desse tipo de fundo, né? Não dá para a gente querer cobrar um fundo de logística que tenha 60 galpões, né? Então, eu até deixei ok setor, porque a gente sabe que é um tipo de ativo que ele tende sim a ter concentrações, né? Só que vale citar aqui que a concentração é até por isso que talvez eu não veja um problema, né? Se a gente pega um dos galpões, vamos pegar
se não me falha a memória, Mauá, ali, que é o maior, né? É 19% a concentração do PL nesse fundo, nesse galpão. O galpão é gigantesco, o galpão é separado em pedaços ali que você faz alocação para mais de um inquilino. Então, em tese, não é tanto uma concentração, né? Porque é um imóvel que ele é subdividido, né, digamos assim. Então, por isso que passa nesse critério de concentração. A vacância, o fundo fez ali mais operações comerciais no período, reduziu vacância. Então, hoje, falando em vacância, está 0,07, né? Aqui eu coloco que o fundo destaca ali no relatório, que é vacância financeira, não física. Tá? Patamar ok. Ainda no 3% anterior também estava ok, na minha visão. Então melhorou ainda mais. E fiz com o BTLG no portfólio 20 fundos imobiliários que tem o BTLG no portfólio. Realmente um número interessante, um número bacana aqui nesse indicador. Tá? E basicamente é isso. 12 indicadores do fundo. Tem algo extremamente preocupante? Não necessariamente. Né? O caixa, ali, como eu citei, ele está alto na nossa visão, ali, que eu considero até 5% como um limite bom. O restante tem que estar alocado em alguma coisa. Porém, no caso desse fundo, talvez seja até melhor estar com caixa alta porque ele é alavancado. Né? Então, numa emergência ali, ele já tem para cobrir alguma dívida, alguma coisa, sem ter que fazer lambança. Né? Resultado mensal. Aqui a gente vai ter que ver no próximo período como que vem, porque o fundo infelizmente não mostra de uma forma transparente ali na DRE, e a mesma coisa a despesa, né? Devido a DRE estar ajustada ali no período e tal, a gente não tem um número ali passivo de análise, né? Então, tem os 3 itens aí, mas vamos ver no próximo período como que vem isso daí, beleza? Falando então um pouquinho do relatório gerencial desse fundo, tá? Vamos ao relatório gerencial. Está na tela, BTLG Log, fundo aí da BTG, julho de 2022. Né? Primeiro item a se destacar, a taxa 0,90 ao ano sobre o valor de mercado. Então aqui já começa me agradando. Vocês podem ver em outros vídeos aí que eu falo bastante sobre a cobrança no valor de mercado, para o fundo se preocupar em derrubar, em a cota cair, né? Em segurar a cota sustentável no valor bom. Vamos descer 1,6 bi de valor de mercado, né? Então um valor extremamente alto. Como ele está sendo negociado basicamente no seu preço, então a gente sabe que o PL dele também é na mesma proporção, 1,6 bi. Valor de mercado de R$100, valor patrimonial 98,81, retorno de 15% em 24 meses. Né? Dá basicamente 7,5% a cada 12 meses. Não é um retorno tão alto, mas para fundo de tijolo até que está ok. Né? Distribuiu 0,82, uma base de 174 mil cotistas, 9,8 dividend yield dele atual. Né? O volume mensal de negociações, 67 milhões, 14 imóveis, vault de 6 anos, vacância financeira de 1%, é um pouquinho menos de 1%, mas eles arredondam, creio eu, e a ABL total aqui do fundo. Tá? Mensagem aos investidores, então a carta do gestor aqui no período. Ele fala primeiro da distribuição de 82 centavos, né, aos investidores, que representa um aumento de 14% face ao realizado no mês anterior. Então teve aumento aí no período. Com base na cota de fechamento, a distribuição apresenta um dividend yield de 9,8, que é o que está citado aqui em cima também, ao ano. Então, para chegar nesse 9,8, ele está usando a cotação aí de fechamento do mês. Tá? Ele não cita aqui, apesar que cita aqui, ó, 98,81. Opa, valor de mercado, 100 reais o valor da cota aqui. Então ele está usando essa base aqui. Com base na cota de fechamento e tal. Término de renda mínima garantida. Então aqui ele está falando do imóvel BTLG Jundiaí, que teve o término aqui da renda mínima garantida. Só que ele cita também um ponto interessante, né? Que hoje o BTLG Jundiaí encontra-se 100% ocupado
e o preço de locação acima do suportado inicialmente pela renda mínima garantida, o que comprova a tese de aquisição do ativo. Então, um ponto positivo, né? Não só pelo imóvel estar 100% ocupado, como também pelo fato do valor do aluguel estar no valor ali que meio que supera, né, basicamente o que se esperava. Locação de 100% do BTLG Hortolândia, então fecharam um contrato ali com a John Deere, onde ela ocupou aí 13 mil metros quadrados, né, e acabou aumentando o percentual de locação desse imóvel para 100%, né, BTLG Hortolândia. Renovação contratual no BTLG Ribeirão Preto, então aqui renovou por mais 5 anos com a PepsiCo, né, e além de renovar o período, também teve um reajuste ali no valor 20% maior do que vinha sendo praticado. Então aumentaram em 20% o valor do aluguel. É bom para nós cotistas aí o reajuste. Okay? E pagamento de dívidas, né, que o fundo cita aqui, reduziu a alavancagem. O fundo realizou o pré-pagamento sem multa de 2 CRIs atrelados ao CDI no montante total de 54 milhões, diminuindo assim sua alavancagem para 9%. Aqui é o que eu comentei, né? Ele cita aqui que a alavancagem em si é 9%. Quando a gente pega lá pelo informe mensal, dá aquele percentual que eu coloquei no comparativo, né? Então vamos ver no próximo mês, já sem essa dívida que ele quitou, como que ele vai declarar o informe mensal e como que vai sair para nós quando a gente fizer o cálculo ali de alavancagem, né? Outro item importante, a gestora estima que a liquidação da redução dessa despesa financeira vai gerar basicamente uma redução aí de 0,05, né, na despesa, ou seja, menos despesa é mais resultado ali no final da conta e tende a refletir para nós na ponta, né? Então vamos aguardar e ver se nos beneficiaremos aí de maiores proventos fruto de redução de despesa do fundo com dívidas. Tá? Aqui eu vou já pular para... Eu não vou falar esse histórico de resultado, o fundo faz um detalhamento do que compõe cada item aqui que chega no resultado final do fundo, né? Aqui no mês 6 ele chegou em 63 centavos e ainda assim o fundo distribuiu 82, né? Então basicamente o fundo ele cita o detalhamento. Mas vamos aqui para o ponto que interessa, que é a DRE. É o que mais me chamou atenção. Aqui na DRE do fundo, primeiro ponto que me chama atenção, o resultado do fundo ele é bem instável, né? E por que eu digo isso? Ele não é aquele fundo que num mês ele tem 12 milhões, no outro mês ele tem 11.900, no outro mês ele tem 12.300 e fica sempre no mesmo patamar. Aqui a gente pode ver, janeiro 12 milhões e 600, fevereiro já caiu para 9.300, março 18 milhões, abril 24 milhões, maio 8 milhões, junho 3 milhões, né? Então, assim, realmente a DRE desse fundo é bem complicada. Eles têm que fazer uma divisão entre caixa e competência para ver se melhora um pouco a nossa visão. Porque aqui, ó, olhando desse jeito, fica bem complicado. Tudo bem que a gente tem meios de entender, né? Igual aqui, ó, o valor que causou a diferença principal aqui, ó, tá aqui, ó, em 6 de 11 desse mês, ó, 11 milhões, opa, de 11 milhões aqui, caiu para 5 milhões, 6 milhões nesse mês aqui, né? Então teve 5 milhões aqui de diferença, né? Que reflete na diferença de um mês para o outro aqui, ó, dá basicamente 5 milhões também, 5 milhões e pouco. E aí ele coloca uma nota aqui, ó, nota número 6, né? E o que é essa nota? Vamos aumentar aqui. Nesse mês, a receita imobiliária sofreu um impacto não recorrente devido ao descasamento entre seu regime contábil e o regime caixa, modalidade que são apurados os resultados passíveis de distribuição. Então, por exemplo, o que o fundo está querendo dizer aqui? Ó, cotista, no mês de junho eu tenho que fazer o meu fechamento caixa, né,
para distribuir os 95% que eu sou obrigado por lei a fazer. Tá? Então, devido a isso, eu ajustei aqui de uma forma não recorrente a minha receita imobiliária. Né? Ok, a gente entende que foi por isso, mas pô, fica estranho. Não se tem uma previsibilidade. Quem falava no mês 5 aqui, quando chegou o relatório anterior, que esse mês ia ter algum ajuste? Né? Quem sabia disso? Não tinha como saber. Então acho que é muito ruim a visão do DRE desse fundo aqui. Tá? Tinha que melhorar a visão desse DRE, deixando mais claro para o cotista. Aqui ele fala de questões comerciais, então comercializou 16% de sua ABL no primeiro semestre, 7 novos contratos, 5 novos inquilinos, 72k de metro quadrado de ABL comercializado, aumento real de locação, então teve aumento ali de locação no valor da locação, redução de vacância e aumento dos prazos. Então ele cita basicamente um pouco de tudo que aconteceu aí no semestre. Aqui ele fala do ganho real em cada um dos imóveis, ganho real de 11 aqui em Ribeirão, de 20 em Hortolândia, a gente viu ali em cima, 7 em Guarulhos e 2 aqui, 2,9 em Imbu. E a vacância por ativo, ele cita cada uma delas aqui, né? A vacância do ativo e a vacância região. Então ele faz um comparativo aqui para a gente ver como que o ativo está frente à região dele. Né? A carteira do fundo, a gente vê todos os imóveis que o fundo tem. Como eu citei antes, ele tem uma concentração aqui no Mauá e uma concentração no Jundiaí, mas não é ruim, né, devido à característica realmente desse tipo de fundo. Né, ter imóveis grandes e não ter muitos imóveis, né, não tem como ter 60 galpão ali, ficaria até ruim. Então é um pouco da característica dele. Aqui tem os meses de... Ele fala um pouco dos vencimentos e os meses de reajuste. Né? Não sei se tem algo aqui, não fica claro. Ele coloca os meses, mas aqui não fala se é de 2022. Bom, pelo menos para mim não ficou claro se tem algo em 2022 aqui. Creio eu que não. Tá? Creio eu que é só os meses, mas pode ser aqui seguindo essa escala de cima, né? Que fala de 2024, 2025 e 2026. Né? A revisional, aqui, ó, 2022, na verdade é nesse aqui, ó, é na revisional. 2022, 7%, talvez já tenha sido tudo ajustado, então não tenha nada aqui nesses 3 meses. 2023, 24, 25 e 26. Né? Então tem os períodos aqui de revisional dos contratos. A geografia, 91% aqui em São Paulo. Então realmente pega o polo principal aqui da indústria do Brasil, né, que é São Paulo mesmo, e tem um pouquinho aqui, mas bem pouquinho, em outras localidades, mas o grosso aqui em São Paulo. Tá? Indexador aí dos contratos, IPCA é o principal, 90%, e GPM 10%. Aqui um pouco do setor dos inquilinos, não tem nem muito o que comentar, só inquilino grande, inquilino forte, né, no mercado. O tipo de contrato, atípico e típico. Né? Aqui, claro, né? Bom, não dá para se pedir um volume maior em atípico, até pelos inquilinos aí, não é muito impactante ter um volume alto em típico e não atípico. Né? Perfil dos ativos, aqui ele fala um pouquinho do perfil dos ativos que ele tem. Tipo de multa, no caso dos aluguéis, então a maioria, né, o grosso, é o saldo remanescente do contrato. Eita, selecionei mais coisa aqui. De 13 a 18 aluguéis, 10%. De 4 a 12 aluguéis, 46%. 3 aluguéis, 10%. Então aqui traz uma segurança um pouquinho maior para nós quanto a cancelamentos aí de locação pelos inquilinos, tá? Tem a questão da multa que eles têm que pagar e dar um fôlego para o fundo ter tempo de ocupar o imóvel novamente. Né? A ocupação financeira que está tranquila e a alavancagem, que ele cita um pouquinho da alavancagem, dando de forma bem rasa aqui o detalhamento dela. Tá?
Aqui ele fala um pouquinho dos ativos, ele cita esse ponto que é bacana, interessante de se ver, que é o raio de localização dos ativos frente ao polo central aqui de São Paulo, né? Então temos a questão do raio 30, que são os ativos aí mais valorizados, estão no raio 30, o raio 60. Então ele dá basicamente essa visão, raio 30, raio 60 dos ativos aqui do fundo. E fala aqui embaixo um pouquinho do portfólio, dá um detalhe mínimo aqui, nada assim muito detalhado, né? É o mínimo necessário, a vacância, a ABL e a localidade e o tipo de contrato, né? Então não tem nem muito o que falar, o que comentar. Realmente, ativos muito bons desse fundo. Ele tem uma carteira de ativos muito boa. Então, até por isso que provavelmente o fundo não faz nem muito detalhamento, não tem nem muito o que colocar, né, aqui nos ativos. Mas é isso, pessoal. Quanto ao fundo, era o que eu tinha para comentar. Vou esperar aí ansiosamente o próximo relatório para a gente dar uma olhada naqueles pontos que eu citei e ver o que mudou, né? Se estabilizou, se vem um número um pouco mais confiável e se novamente não vier número ali que a gente consiga olhar e consiga confiar, né, no que está sendo exposto ali, por questão de ajuste, por questão de número distorcido, aí eu vou precisar enviar um e-mail para o RI do BTG, né, para buscar esclarecimento, para tentar entender o que está acontecendo. E aí eu já até aproveito, se for necessário isso, eu até aproveito para solicitar ali, e dar até uma sugestão de melhoria, a questão da DRE no separado da regime caixa e competência, né? Porque realmente, do jeito que eles fazem ali, é bem complicado, ok? Mas é isso, pessoal. Esse é o fundo BTLG. Tô aí com o fundo na carteira e tô tranquilo com a minha posição, mas a gente segue sempre de olho aberto acompanhando, ok? Bons investimentos para todo mundo, juízo aí no mercado. Abraço, até mais.